Olá mais uma vez, meu amigo e minha amiga, que privilégio é estar em contato com você novamente. Espero que a sua família esteja sendo incrivelmente abençoada pelo Senhor, porque nós aqui já estamos sendo. Nessa semana especial, que é a Semana da Família, o refúgio. Que você possa encontrar esse refúgio no Senhor, na sua palavra, para administrar bem o seu lar e ser feliz ao lado da sua esposa, do seu esposo e também dos seus filhos. Amém? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, um texto do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 23, verso 12, é a passagem que eu quero ler. Verso 12 em diante, é uma história bastante significativa, pouco falada, mas significativa para nós. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra, Senhor, escrita há tanto tempo, tem ensinamentos tão claros e tão maravilhosos para o nosso viver no nosso tempo. Nos ajude, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor nos diz, nos ajude a atender, a sermos obedientes, para assim praticarmos e sermos felizes com a nossa família e também, Senhor, espalhar essa felicidade a todo o redor, ao redor do mundo. Nos dá essa graça e esse poder. Em Cristo nós te pedimos essa iluminação. Amém. Gênesis 23, verso 12 fala assim: Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te. Darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Querido, o contexto dessa passagem é incrível. Pense comigo uma coisa. Abraão e Sara viveram mais de 100 anos juntos. Casaram-se lá em Ur dos Caldeus, viveram lá durante muito tempo. E um dia Deus pediu: Abraão, sai de Ur e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele então saiu lá do sul, onde hoje é a terra, o país do Iraque, e foi rumando para o norte. Chegou até Harã. Ali Deus de novo falou com ele: saia dessa terra, porque não é ainda aqui que eu vou te dar. Abraão continuou indo para o norte e chegou até Canaã. E ali o Senhor confirmou aquela terra por herança sua e da sua descendência. Deus disse o seguinte: você deve andar por todo o país, e assim ele fez. Foi para o norte, foi para o sul, foi para o leste, foi para o oeste. O mais incrível é o seguinte: durante toda esta viagem, durante todo esse percurso, Abraão não foi sozinho. Sara o acompanhou. Eu não sei se você tem ideia daquilo que Sara se dispôs a fazer. Ur era uma das cidades mais importantes do seu tempo. Ur era uma cidade tão importante que já tinha canalização de água, já tinha toda a estrutura, é claro que rudimentar, mas uma estrutura assim invejável, quase que parecida com as cidades de hoje. Mas Sara disse o seguinte: se Deus te chamou, eu vou junto com você, porque você é o meu esposo. Uma outra coisa também que nos chama a atenção, que não foram só flores, não foi só festa. Houve vários momentos de tristeza entre esse casal. Por exemplo, Deus prometeu um filho, mas esse filho não vinha. E um dia ela o aconselhou mal. Ela disse assim: olha, já que Deus não manda o filho por mim e eu já não posso mais ter filhos, você então se case com essa serva Agar. E dela nós teremos o filho que Deus prometeu. Assim que Ismael nasceu, Deus disse: olha, filho, não era assim que eu queria. Eu ainda vou mandar um filho para você de Sara, porque eu a escolhi para ser a mãe dessa nação incrível que eu vou fazer, porque ela se casou com você e você é o meu servo. Claro que quando Agar teve o filho, começaram as brigas e as confusões. Mas ficou pior ainda quando Sara engravidou, nasceu Isaac. Aí a briga foi para valer. Até que chegou um dia que Sara disse assim: olha, pega o seu filho, manda embora junto com a mãe. Imagina o que foi para Abraão fazer isso. Ninguém quer mandar o filho embora. Ela pediu então que Abraão expulsasse Ismael. E Abraão, por amor a ela, o fez. E também ouvindo a orientação clara do Senhor. Ele despediu Isaac e Isaac foi embora. Outra coisa que nos chama a atenção:
Os anos se passaram, Isaac cresce, e quando Isaac tem 20 anos, você se lembra muito bem da história. Acontece o episódio ali em que Abraão vai e sacrifica o filho. Depois é claro que ele contou a história para Sara. Eu imagino que se Deus tivesse pedido isso para Sara, Sara diria, Senhor, o Senhor pode me pedir qualquer coisa, menos sacrificar o meu filho. Mas ela era uma garota fiel e estava ao lado do seu esposo. Os anos se passam e agora ela morre. Abraão então olha para aquele corpo que lhe acompanhou por mais de 100 anos e diz assim, como é que eu vou homenagear essa mulher por essa fidelidade? Ele então decide comprar uma parte do terreno muito próximo ali da sua casa. Curioso é que Abraão nunca teve uma terra que fosse dele, ele nunca comprou nada. A única coisa que Abraão tinha era o gado, porque Deus já tinha prometido a terra. Mas ele precisava de um local para colocar a sua querida esposa. Então ele vai para o dono daquele pedaço de terreno e diz assim, olha, quanto que custa? E o homem esperto, cabeça de mercador, ele disse assim, olha, o que é isso? 400 ciclos de prata por essa terra? Não sei se você sabe, mas 400 ciclos de prata era tanto dinheiro que daria para comprar não somente um pedaço de terra, daria para comprar uma cidade, daria para comprar várias cidades, talvez para comprar até um estado inteiro. Abraão não reclama. Ele simplesmente vai, compra essa terra, paga o preço que é exorbitante e ali então ele enterra sua querida esposa, Sara. O mais curioso é que a cova de Macpela, ali está Abraão, ali está Sara, ali está várias pessoas da família de Abraão e que estão ali há 4.000 anos, mostrando o amor de uma mulher e de um homem que atravessou o tempo, atravessou os séculos e mostra para nós por quanto tempo deve durar um casamento. Querido, existe uma crise hoje nos casamentos. As pessoas sempre perguntam assim, pastor, por quanto tempo o ideal é eu continuar casado? E se chega um dia assim que já não dá mais, que a gente já não se curte mais? Qual o problema da gente se separar? Pastor, eu não posso viver infeliz ao lado de uma pessoa durante muito tempo. Isso não é justo. Se Deus me fez para ser feliz e eu estou do lado de uma pessoa que eu não estou sendo feliz, o melhor é fazer o quê? É cair fora. E é claro, querido, existem muitas coisas maldosas que as pessoas falam entre si. Existem também motivos que são extremamente esdrúxulos para uma pessoa dizer assim, pastor, eu não quero mais viver do lado dele. Você sabe que tem gente que diz assim, pastor, eu fico com ela até que apareçam o quê? As estrias. Aparecer eu não quero mais saber. Existem aqueles que dizem o seguinte, olha, eu fico com você até que o dinheiro acabe. O dia que o dinheiro acabar, você toma o seu rumo e eu tomo o meu. Tem aqueles que falam assim, olha, eu fico com você enquanto você for bonita. Acabou a sua beleza, não tem mais. Você não tem mais lugar no meu coração. E existem aqueles que dão motivos até mais simples. Se você não fizer o que eu quero, então não dá para a gente viver juntos. Se você não for do jeito que eu quero, não dá mais. Não existe mais amor para eu dar para você, porque simplesmente acabou. Mas, querido, você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Você que é casado, você casada, a palavra do Senhor é clara em nos dizer o seguinte, o desejo de Deus para nós é que a partir do momento que a gente assume o compromisso com o outro, eu devo viver com essa pessoa por quanto tempo? Por toda a vida. O compromisso é para sempre. Por isso que Jesus disse o seguinte, querido e querida, que nada vos separe. Ele foi claro em dizer o seguinte, que aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. E nós que fazemos casamentos, nós pastores, nós sempre dizemos isso. Até que a morte os separe, então até que Cristo volte para levar vocês juntos com a vossa família. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão se separando, os casamentos duram cada vez menos. Não sei se você sabe também, de cada 3 casamentos que são registrados em cartório, infelizmente 2 terminam em divórcio. E isso aqueles que chegam a ir até o cartório para se casarem e para registrar a sua união. Claro que isso não é a vontade de Deus. Deus quer que nós nos unamos e vivamos para sempre juntos. Então, eu gostaria de fazer um apelo para mim e para você. Eu tenho o privilégio de, nesse ano, eu completei 25 anos de casado, bodas de prata. E se Deus me der o privilégio, eu quero estar ao lado da minha querida esposa até o dia que Cristo volte. Se isso não acontecer, o meu plano é morrer ao lado dela, porque eu tenho certeza que esse é o plano de Deus para a minha vida e também é o plano de Deus para a vida dela. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito para viver ao lado da sua esposa por toda a vida? Você tem sido carinhoso, você tem sido atencioso,
Você está vivendo em acordo com ela na criação dos seus filhos. Você está fazendo de tudo para manter esse casamento. Nós já sabemos que toda plantinha que não é regada, ela morre. Não tem como ficar em pé, não tem como ter vida. Você está regando a plantinha do seu amor pela sua esposa, pelo seu esposo. Isso é de fundamental importância. Lembre-se que o melhor presente que você pode dar para o seu filho não é um carro, não é uma casa, não é a faculdade. Se você for perguntar sinceramente para o seu filho, ele vai dizer o seguinte: pai, eu quero que o senhor seja feliz ao lado da minha mãe. Eu quero, pai, que o senhor viva, o tempo todo que eu estiver em casa, que o senhor viva com a minha mãe. O dia que eu for embora, eu quero ter a certeza que eu posso ir, mas vocês vão continuar vivendo bem. Pai, um dia eu quero trazer os seus netos para conviver com o senhor e com a minha mãe aqui em casa. Eu quero dar essa noção de tempo e de espaço de família para os meus filhos também. Mas para isso eu preciso que o senhor continue casado com a minha mãe e a minha mãe casado com o senhor. Querido, todas as pessoas que tomam essa decisão, elas são incrivelmente abençoadas. E eu gostaria de apelar a você, que nessa semana você tomasse a decisão. Não importam as tormentas que nós estejamos passando, não importam os medos que a gente sinta um do lado do outro. Eu quero continuar ao lado da minha esposa ou do meu esposo. Seja o problema que for, procure um terapeuta se vocês estão passando por algum tipo de tormenta. Procure um pastor, um conselheiro. Se ajoelhem do lado da cama e coloquem no fundo do coração o desejo: nós vamos continuar juntos. Enquanto nós estivermos nesse mundo, estaremos juntos. Esse será o nosso esconderijo. Essa será a nossa relação daqui até o céu. Eu preciso encerrar, mas eu quero contar uma história para você, para que fique claro o privilégio e a satisfação que todo casal tem quando decide viver a vida toda juntos. Kim e Cricket eram casados há poucos meses. Estavam felizes. Haviam esperado bastante tempo para encontrar a pessoa certa e haviam se encontrado. E eles tinham certeza: somos os certos um para o outro e vamos viver o resto da vida juntos. Eles então decidiram passar o dia, Thanksgiving, o dia de ação de graças, com a família dele. Viajaram muitos quilômetros e no meio da viagem, Kim, cansado, pediu para a esposa: Cricket, por favor, pegue o volante e eu quero que você dirija, porque eu já não aguento mais. Ele deitou no banco de trás e a querida esposa dirigindo ali o carro. Daqui a pouco ele acorda com uma batida assim ensurdecedora. Ele olha para frente e vê o carro tombando. Ele percebeu que o carro estava descendo uma ribanceira. Assim que o carro parou lá embaixo, ele começou a chamar por ela, mas ela não respondeu. O que havia acontecido? No meio do caminho, a esposa olhou de longe um caminhão que estava pegando fogo ali no estacionamento, ali no acostamento. Mas em vez de ela diminuir o passo, ela tentou cortar o caminhão. Acabou batendo num carro que também estava parado ali, que ela não viu por causa da fumaça. E o carro então desceu uma ribanceira. Assim que o carro parou, claro que as pessoas vieram chamar os paramédicos. Ele teve algum ferimento, mas ele percebeu que ela estava muito mal, porque ela não tinha os sentidos e não atendia nenhum estímulo. Cricket foi levada para o hospital e por 3 semanas ela ficou em coma. Não estava correndo perigo de vida ou de morte, mas estava ali sem qualquer consciência. E ele desesperado para ter sua querida esposa de volta. Terminadas essas 3 semanas, o médico então o chamou e disse assim: filho, eu preciso chamar você aqui porque a sua esposa acabou de acordar. Nossa, ele ficou super feliz. Foi ao hospital e pensou assim: bom, a hora que eu entrar no quarto, nós vamos nos beijar, agradecer a Deus, porque Deus nos protegeu. E logo, daqui a alguns dias, nós vamos para casa e vamos continuar a nossa vida. Mas não foi bem assim que aconteceu. Assim que o médico o chamou, ele veio e o médico disse assim: querido, sua esposa já acordou há algum tempo, ela está bem, não corre mais nenhum perigo de vida, só que tem um problema. Eu fiz um teste com ela e ela não se lembra de nada do que aconteceu há 1 ano. Ela se lembra do pai, se lembra da mãe, se lembra da infância, se lembra de todos os amigos, mas o que aconteceu no último ano ela não se lembra. E você tem que estar preparado para isso. A hora que Kim ouviu isso, ele não acreditou. Sabe por quê? Porque justamente no espaço daquele ano, eles haviam se conhecido, haviam se namorado, haviam se casado. E agora? Ela se lembraria dele?
Claro que Kim pensou o seguinte, não, doutor, o amor dela por mim é tão grande que vai ser impossível que ela não vai se lembrar de mim. O doutor disse, olha, você tem que estar preparado, porque a decepção pode ser muito grande. Assim que Kim entrou ali no quarto do hospital, o médico disse, olha, querida, tem uma pessoa para te apresentar. Ele veio, deu um beijo no rosto dela e ela olhou estranho para ele. Ela então virou para o lado e perguntou, quem é esse homem? Nunca vi. E Cricket simplesmente saiu do quarto e começou a chorar lá fora. Não é possível, a minha querida esposa não se lembrar de mim. E agora o que vai ser? Finalmente chegou o dia dos dois saírem. E ela simplesmente olhou para o marido e falou assim, eu não vou com você, eu vou voltar para a casa dos meus pais, eu não te conheço. Não sei quem você é, nunca me relacionei com você. Kim voltou ao hospital e disse o seguinte, doutor, eu não aguento isso, eu quero minha esposa de volta. O que o senhor pode fazer? E o doutor disse, eu não posso fazer nada. A lesão que a sua esposa teve no cérebro, querido, ela pode durar uma semana, um mês, um ano, ou ela pode ser para toda a vida. Ele então disse para o médico, doutor, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou conviver agora com a minha mulher? Eu quero levá-la para casa, ela não quer ir, ela não me reconhece, ela não quer saber de mim. O doutor virou para ele e falou assim, filho, você só tem uma chance. Sabe qual é? Se você permitir que a sua esposa volte para a casa dos pais, deixe ela voltar tranquila. Aí você faz o quê? A mesma coisa que você fez quando você a conquistou. Faça tudo que você puder. Vá conquistando, vá seduzindo, até que um dia pode ser que ela se lembre de você. E assim vocês podem voltar à vida de casados. Ele disse o seguinte, mas doutor, eu tenho um papel lá em casa que diz que ela é minha esposa. O doutor disse, filho, mas ela não pensa mais assim e não há ninguém que possa obrigá-la a viver com você se ela não quer. Você tem que aceitar o fato. Mas o doutor olhou para ele e falou assim, filho, vamos fazer uma coisa. Por que você não segue o meu conselho? Afinal de contas, ela vale ou não vale esse esforço? Só que foi a resposta de Kim, doutor, ela vale tudo. E se eu precisar fazer isso para conquistar minha esposa de volta, eu quero fazer. E eu vou fazer até o fim. Eu não quero perder essa mulher que para mim é o tesouro de Deus para a minha vida. A história conta que Kim aceitou que a esposa voltasse para a casa dos pais. E ele então passou a visitá-la, a convidar para ir tomar um sorvete, para ir na praça, e todos aqueles encantos que todo namorado faz para conquistar a sua querida. Ela sempre dizia para a mãe quando ele ia embora, mãe, por que esse rapaz insiste tanto em vir aqui? Por que ele insiste tanto em vir atrás de mim, sendo que eu não gosto dele? Será que ele não percebe que eu vou magoar o coração dele? E a mãe não dizia nada. Mas você sabe como é que é o coração de um ser humano que ama. Ele conquista o outro. E Cricket foi gostando de Kim. Os meses foram se passando, passaram-se mais de anos, até que um dia ele se ajoelhou aos pés dela com um enorme buquê de flores. E da mesma forma como ele fez da primeira vez, ele pediu a ela, olha, você quer se casar comigo? E ela o aceitou. Foi marcada a cerimônia de casamento para a mesma igreja. O mesmo pastor foi fazer o casamento. Os amigos estavam lá. E eles se casaram, claro que de mentirinha, a segunda vez. Do mesmo jeito como se casaram da primeira vez. Claro que as amigas um dia a visitaram e falaram assim, poxa, olha que legal, você então se lembrou dele, por isso que vocês estão vivendo juntos, não é? Sabe qual foi a resposta dela? Não. Eu não me lembro que nós somos casados. Eu nunca tive a recordação da minha memória, desse ano que foi perdido. Mas uma coisa eu sei. Sabe por que eu me entreguei o coração a ele? Por um motivo simples. Se é verdade aquilo que a minha mãe me disse, e se é verdade o que ele diz, eu sou a mulher mais sortuda do mundo. Todas as mulheres desse mundo sonham em ser conquistadas pelo menos uma vez pelo homem que elas amam. Mas a maioria não consegue isso. Passam a vida toda e nunca são conquistadas verdadeiramente. Se for verdade o que a minha mãe diz e o que ele diz, eu fui conquistada 2 vezes. E só por isso eu olhei para ele e falei assim, amigo, você merece o meu amor, mesmo que eu não me lembre daquilo que aconteceu no nosso passado. Essa história não é bonita? Com certeza é. Mas ela representa o que eu e você precisamos fazer no nosso casamento. Nós precisamos esquecer o passado e nos reconquistarmos todos os dias. Isso é casamento. Entregar o nosso coração e as nossas afeições para essa pessoa que a gente ama todo dia, enquanto estivermos juntos. Até que a morte nos separe ou até que Cristo venha. Eu queria convidar você a tomar essa decisão,
a viver ao lado do seu cônjuge, aconteça o que acontecer. Sejam quais as tragédias vierem, você terá a seguinte decisão: viveremos juntos até que a morte nos separe, ou então até que Cristo venha. Eu quero orar por você e pelo meu casamento também. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, obrigado pelo presente do casamento, de forma especial pela pessoa com quem nós somos casados. Abençoa, Senhor, a nossa esposa, o nosso esposo, para que eles possam ter muita vida e muita saúde, possam ter muita disposição e muito amor dentro do coração, para dividirem conosco a sua existência. Nos ajude, Senhor, se nós estamos passando por tormentas e por dificuldades, por coisas ruins, que nós possamos ajoelhar aos Teus pés, buscar a Tua ajuda. Possamos também buscar a ajuda de um terapeuta, de um médico, quem quer que possa nos ajudar, para que o nosso casamento possa ser ainda mais alicerçado no Senhor e nós possamos passar a vida toda juntos, abençoando os nossos filhos, como também abençoando a sociedade por meio da nossa união. Nos dá essa graça e essa força. É o que nós pedimos em Cristo, o nosso único refúgio. Amém. Querido Deus, abençoe você e o seu casamento. E não se esqueça, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em toda a tribulação.